Padre Pio conhecia este momento melhor do que qualquer outro santo dos últimos séculos. Ele esteve presente em centenas de leitos de morte. Ele acompanhou almas em sua passagem final. E o que ele testemunhou, o que ele sentiu através de seus dons místicos, permaneceu guardado por décadas, revelado apenas em fragmentos para aqueles que tinham coragem de perguntar. Mas existe um relato precioso, um testemunho que ele deixou registrado sobre o que a alma experimenta naquele instante derradeiro, quando o coração dá sua última batida e a eternidade se abre diante de nós. E o que você vai descobrir agora pode transformar completamente a forma como você vive cada dia que ainda lhe resta nesta terra. Pare tudo neste exato momento. Silencie seu celular. Afaste toda distração, porque o que será revelado aqui não é apenas informação, é preparação. Preparação para o momento mais importante da sua existência. O momento que define toda a eternidade. E Padre Pio, em sua infinita caridade, quis que você soubesse, quis que você se preparasse, quis que você não fosse pego de surpresa quando chegar a sua hora. Você já parou para pensar no que realmente acontece quando a morte chega? Não estou falando do corpo, estou falando da sua alma imortal, daquilo que você realmente é. Padre Pio dizia que a morte não é o fim de nada, é o início de tudo, é o nascimento para a vida verdadeira. Mas esse nascimento, assim como o nascimento natural, tem suas etapas, tem suas dores, tem seus terrores e tem suas glórias inimagináveis. A Igreja sempre ensinou que no momento da morte a alma se separa do corpo. Mas Padre Pio ia além. Ele descrevia este momento com detalhes que faziam os mais corajosos tremerem. Ele dizia que nos últimos instantes, antes da separação final, a alma passa por uma lucidez absoluta, uma clareza de consciência que nunca experimentou enquanto estava unida ao corpo. É como se todas as névoas da mente fossem removidas de uma só vez. Todos os véus caíssem simultaneamente, e você se vê como realmente é, sem máscaras, sem desculpas, sem mentiras. Padre Pio testemunhava que neste momento de clareza suprema, a alma vê toda a sua vida, não como lembrança vaga, não como memória fragmentada, mas como visão total, completa, simultânea. Cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada intenção escondida, cada vez que você escolheu o amor ou rejeitou o amor, cada oportunidade de bem que você aproveitou ou desperdiçou, tudo se apresenta diante de você em um instante eterno. E você compreende o peso de cada escolha, compreende as consequências de cada decisão, compreende quem você se tornou através de milhares de pequenas opções feitas ao longo dos anos. E Padre Pio revelava algo ainda mais profundo. Ele dizia que neste momento a alma não está sozinha, jamais está sozinha. Há três presenças que se manifestam com intensidade absoluta. A primeira presença é a do seu anjo da guarda, aquele companheiro fiel que esteve ao seu lado desde o primeiro instante da sua concepção, aquele que chorou cada vez que você pecou, aquele que se alegrou cada vez que você se levantou, aquele que lutou por você em batalhas espirituais que você nem sequer percebeu. E agora, neste momento final, ele está ali, aguardando, esperando conduzir você para o destino que você mesmo escolheu através da forma como viveu. A segunda presença que Padre Pio testemunhava é a de Maria Santíssima, a Mãe de Misericórdia que prometeu estar presente na hora da nossa morte. Quantas vezes você rezou a Ave Maria, pedindo para que ela rogasse por você agora e na hora da nossa morte? Padre Pio garantia que Maria cumpre esta promessa. Ela está presente, especialmente para aqueles que a invocaram durante a vida, especialmente para aqueles que confiaram em sua intercessão maternal. E ela está ali, não apenas como testemunha,
Ela está ali lutando por cada alma como se fosse seu próprio filho, apresentando ao tribunal divino cada rosário rezado, cada ave Maria sussurrada, cada pequeno ato de devoção a ela oferecido, e a terceira presença, a mais terrível e ao mesmo tempo a mais desejada, é a do próprio Cristo. Jesus está ali, o juiz justo, o Salvador misericordioso, aquele por quem você foi criado, aquele que morreu por você na cruz, aquele que te amou quando você era ainda inimigo. E Padre Pio dizia que o olhar de Cristo neste momento é de uma intensidade que nenhuma alma consegue suportar sem ser completamente transformada. É um olhar de amor infinito, mas também de justiça perfeita. Um olhar que penetra até as profundezas mais escondidas do coração. Um olhar diante do qual nenhuma falsidade pode se manter de pé. Mas há algo que pouquíssimas pessoas sabem. Algo que Padre Pio revelou apenas para seus confessores mais próximos. No instante exato da morte, há uma última batalha. A batalha final. O inimigo de nossas almas, aquele que nos perseguiu durante toda a vida, faz um último ataque desesperado. Ele apresenta diante da alma cada pecado não confessado, cada falha, cada fraqueza. Ele acusa, ele aterroriza. Ele tenta fazer a alma duvidar da misericórdia de Deus, tenta fazer a alma se desesperar, tenta roubar nos últimos segundos o que não conseguiu roubar durante décadas. E é aqui que Padre Pio fazia uma revelação extraordinária. Ele dizia que a alma que viveu em estado de graça, a alma que se confessou com sinceridade, a alma que confiou na misericórdia divina, esta alma sente algo que desafia toda a descrição humana. Ela sente que não está sozinha. Ela sente que há uma força maior combatendo por ela. Ela sente que cada sacramento recebido com fé agora se transforma em armadura espiritual. Cada comunhão se revela como união real com Cristo. Cada confissão se mostra como vitória sobre o acusador. E a alma compreende, finalmente compreende, por que a Igreja sempre insistiu tanto nos sacramentos. Porque Padre Pio praticamente implorava para que as pessoas se confessassem frequentemente. Porque ele passava 18 horas por dia no confessionário, porque ele sabia. Ele sabia o que acontece neste momento final. Padre Pio contava sobre uma mulher que ele assistiu em seus últimos instantes. Ela tinha levado uma vida simples. Não era santa famosa, não tinha feito milagres, mas tinha uma coisa. Tinha confiança absoluta na misericórdia de Deus. Quando a morte se aproximou, aqueles que estavam ao redor do leito viram seu rosto se iluminar, literalmente se iluminar. E ela sussurrou algo que ficou gravado para sempre na memória de Padre Pio. Ela disse que via luz, uma luz que vinha de dentro dela mesma, e compreendeu que aquela luz era a graça de Deus que ela tinha permitido habitar em sua alma através dos sacramentos, através das pequenas orações, através dos pequenos sacrifícios. E agora aquela luz, que parecia tão fraca durante a vida, se revelava poderosa o suficiente para iluminar toda a escuridão da morte. Mas Padre Pio também testemunhava o oposto. Ele falava, com lágrimas nos olhos, sobre almas que chegavam ao momento da morte sem preparação. Almas que tinham vivido como se este dia jamais fosse chegar. Almas que tinham adiado a conversão, adiado a confissão, adiado a mudança de vida. E quando o momento chegou, quando a morte bateu à porta sem avisar, essas almas experimentavam um terror indescritível, porque viam onde estavam indo, viam as consequências de suas escolhas e gritavam por mais tempo, por mais uma chance, por mais um dia. Mas o tempo tinha acabado, as oportunidades tinham se esgotado. E Padre Pio dizia que o grito mais doloroso que uma alma pode dar não é de dor física. É o grito de quem percebe que desperdiçou a existência, que trocou o eterno pelo temporal, que vendeu o céu por prazeres que duraram segundos.
Você percebe agora por que Padre Pio vivia com tal urgência? Por que ele dormia apenas algumas horas por noite? Por que ele se consumia no confessionário? Por que ele aceitava carregar os estigmas de Cristo? Porque ele sabia. Ele sabia o que está em jogo. Ele sabia que cada alma que passa pela morte sem preparação é uma tragédia cósmica. É uma perda irreparável. É um amor rejeitado que ecoa pela eternidade. E agora, preste atenção, porque aqui está a revelação mais importante. Padre Pio ensinava que a alma, no momento exato da morte, sente algo que determina seu destino eterno. Ela sente atração irresistível. Mas a direção desta atração depende de como ela viveu. A alma que cultivou o amor a Deus durante a vida sente atração para cima, para a luz, para a beleza infinita, para o abraço eterno do Pai. É como se algo dentro dela a puxasse para a casa verdadeira, para o lar eterno. E mesmo que ela precise passar pelo purgatório, mesmo que precise ser purificada antes de entrar na glória, ela vai em paz, vai em esperança, vai em alegria, porque sabe que está indo para Deus. Mas a alma que viveu rejeitando Deus, que viveu escolhendo o pecado deliberadamente, que viveu fechando o coração ao amor, esta alma sente a atração para baixo, para a escuridão que ela mesma escolheu, para a separação que ela mesma desejou. E aqui está o terrível mistério que Padre Pio revelava. Deus não joga ninguém no inferno, é a própria alma que se lança, porque ela se tornou tão semelhante ao que amou durante a vida. Se amou as trevas, não consegue suportar a luz. Se amou a mentira, não consegue suportar a verdade. Se amou a si mesma acima de tudo, não consegue suportar o amor que exige doação total. Padre Pio descrevia que há um instante, um único instante, entre a morte e o julgamento particular. Um instante em que a misericórdia de Deus ainda oferece uma última oportunidade, uma última chance de arrependimento. E ele dizia que muitas almas, neste instante derradeiro, finalmente compreendem, finalmente se arrependem, finalmente clamam por misericórdia, e a misericórdia as acolhe. Talvez para o purgatório, talvez para uma purificação longa e dolorosa, mas as acolhe, porque Deus não quer a morte de ninguém. Ele quer que todos se salvem, todos. Mas há almas que mesmo neste último instante se recusam a se arrepender, se recusam a pedir perdão, se recusam a aceitar o amor. E estas, disse Padre Pio com voz trêmula, estas escolhem livremente o inferno, escolhem a separação eterna. E Deus, respeitando sua liberdade até o fim, permite. Permite porque o amor verdadeiro nunca força, nunca violenta a vontade. E uma alma que odeia o amor não pode ser forçada a amar. Agora você entende por que Padre Pio dedicou sua vida inteira a salvar almas, porque ele suportou dores terríveis, porque ele aceitou ser incompreendido, perseguido, caluniado, porque cada alma vale mais do que o universo inteiro, porque o que acontece no momento da morte define uma eternidade de alegria inimaginável ou de sofrimento insuportável. E ele não podia ficar indiferente. Não podia assistir passivamente enquanto almas caminhavam para a perdição. E agora chegamos à parte prática, a parte que pode salvar sua alma. Padre Pio dava instruções muito claras sobre como se preparar para este momento. Primeira instrução: viva em estado de graça. Confesse-se regularmente, não mensalmente, não anualmente, regularmente, semanalmente se possível. Porque você não sabe quando a morte virá. Ela não avisa, não marca hora, não pede licença, ela simplesmente chega. E se ela te encontrar em pecado mortal, você está perdido, perdido para sempre. Segunda instrução: comunque frequentemente. Receba o corpo de Cristo,
com reverência, com fé, com amor, porque cada comunhão é preparação para a comunhão eterna. Cada vez que você recebe Jesus no sacramento, você está treinando sua alma para recebê-lo face a face na eternidade. Está criando familiaridade com aquele que será seu juiz. Está permitindo que ele transforme você de dentro para fora. Terceira instrução. Reze todos os dias pela boa morte. Reze a oração que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Reze o rosário meditando especialmente o quarto mistério glorioso, a Assunção de Maria, e peça a ela que esteja presente em sua hora final. Padre Pio garantia que quem reza o rosário com devoção jamais morrerá sem os sacramentos. Maria sempre providencia. Sempre encontra um modo de socorrer seus devotos. Quarta instrução. Perdoe. Perdoe agora. Perdoe tudo. Perdoe todos. Porque no momento da morte, você vai querer ser perdoado. E Cristo foi muito claro. Se você não perdoar, não será perdoado. Não há meio termo. Não há negociação. A misericórdia que você deu é a misericórdia que vai receber. E Padre Pio via isso acontecer repetidamente. Almas que viveram em amargura, em ressentimento, em ódio, chegavam ao momento final em desespero, porque percebiam que a dureza de seus corações se voltava contra elas mesmas. Quinta instrução. Viva cada dia como se fosse o último. Não porque você deve viver em medo constante, mas porque você deve viver em amor constante. Amor a Deus, amor ao próximo, amor à verdade. Se hoje fosse seu último dia, você mudaria alguma coisa? Você pediria perdão a alguém? Você deixaria de lado algum pecado? Você abraçaria alguém que está distante? Então faça isso hoje, porque talvez seja seu último dia. E você não quer chegar ao fim com arrependimentos que não podem mais ser corrigidos. Padre Pio contava sobre um homem que veio confessar-se com ele depois de 30 anos longe dos sacramentos. 30 anos. E quando Padre Pio perguntou o que o tinha trazido de volta, ele respondeu que tinha tido um sonho. Sonhou com sua própria morte. Sonhou que estava diante de Cristo, e Cristo lhe perguntava por que ele tinha desperdiçado tantos anos, por que tinha rejeitado tantas graças, porque tinha ignorado tantos chamados. E no sonho, ele não tinha resposta. Ficou mudo, envergonhado, desesperado, acordou em pânico e correu para se confessar. Padre Pio o absolveu, abraçou e disse que aquele sonho tinha sido uma misericórdia, um aviso, uma graça, porque muitos só vão ter essa consciência quando for tarde demais. Você que está assistindo agora não está aqui por acaso. Não é coincidência que você tenha chegado até este ponto do vídeo. Não é coincidência que você esteja ouvindo sobre o momento da morte. É um chamado, é um convite, é uma graça. Deus está te dando tempo, está te dando oportunidade, está te mostrando o que está em jogo. E agora você tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo, voltar para sua rotina e continuar vivendo como se a morte fosse algo distante, algo que acontece apenas com outros. Ou você pode acordar, pode se preparar, pode viver de tal forma que quando aquele momento chegar, e ele vai chegar, você esteja pronto. Padre Pio ensinava uma oração que ele mesmo rezava diariamente. Uma oração curta, mas poderosa. E ele pedia que todos os seus filhos espirituais também rezassem. A oração é esta: Jesus, Maria, José, assisti-me na minha última agonia. Jesus, Maria, José, que eu expire em vossa companhia. Jesus, Maria, José, a vós entrego meu coração e minha alma. Reze isso todos os dias, pela manhã, à noite, nos momentos de angústia. E você estará construindo uma ponte entre sua vida presente e sua morte futura. Estará garantindo que não estará sozinho quando chegar a hora. E a outra prática que Padre Pio recomendava insistentemente:
Ofereça pequenos sacrifícios durante o dia pela conversão dos pecadores que estão morrendo neste exato momento. Porque a cada segundo, milhares de pessoas estão passando pela morte. E muitas sem preparação. Muitas em pecado mortal. Muitas sem conhecer a misericórdia de Deus. E sua oração, seu pequeno sacrifício, pode ser o empurrão final que faltava para uma dessas almas aceitar a graça. Você pode ser o instrumento que salva alguém da condenação eterna. E que glória maior pode haver do que esta? Padre Pio revelava que no céu, quando você finalmente chegar lá, você vai encontrar almas que foram salvas através de suas orações. Almas que você nunca conheceu nesta terra. Almas que estavam morrendo do outro lado do mundo enquanto você oferecia uma pequena mortificação. E essas almas vão agradecer você pela eternidade, vão te abraçar, vão te mostrar como sua pequena generosidade mudou o destino eterno delas. E você vai compreender que nada, absolutamente nada que você fez por amor foi desperdiçado. Mas Padre Pio também alertava sobre o perigo da procrastinação espiritual. Quantas pessoas vivem dizendo, vou me converter amanhã, vou me confessar depois, vou mudar quando tiver mais tempo, e o amanhã nunca chega. Porque a morte não espera, não consulta sua agenda. Não verifica se você está pronto, ela simplesmente chega, e se te encontrar despreparado, não há segunda chance. Não há como voltar e consertar, não há como pedir mais tempo, o tempo é agora. A oportunidade é esta, e você precisa aproveitá-la como se sua vida eterna dependesse disso, porque depende. Há um testemunho particularmente comovente sobre os últimos momentos do próprio Padre Pio. Quando ele estava morrendo, em setembro de 1968, aqueles que estavam ao redor de seu leito perceberam algo extraordinário. Seu rosto estava sereno, completamente sereno, sem traço de medo, sem angústia. E em dado momento, ele sorriu. Sorriu olhando para algo que só ele podia ver, e sussurrou um nome, Maria. Depois sussurrou outro, Jesus, e expirou. Simplesmente expirou. Como alguém que adormece nos braços de quem ama. E todos compreenderam. Compreenderam que ele tinha visto. Tinha visto aquilo que ele sempre ensinou. Tinha visto Maria vindo buscá-lo. Tinha visto Jesus abrindo os braços para recebê-lo. E tinha ido em paz, em alegria, em amor. Esta pode ser a sua morte também. Se você viver como Padre Pio ensinou. Se você se preparar como ele insistia. Se você amar como ele amou. Você não precisa ser perfeito. Deus não espera perfeição. Ele espera sinceridade. Espera esforço. Espera coração arrependido e humilde. E se você oferecer isso, se você viver buscando isso, quando chegar seu momento final, você vai experimentar o que Padre Pio experimentou. Você vai sentir paz, vai sentir a presença daqueles que te amam, vai sentir que está indo para a casa verdadeira, para o abraço do Pai que te esperou a vida inteira. Agora vou te pedir algo. Se este vídeo tocou seu coração, se estas revelações despertaram algo dentro de você, não guarde isso só para você. Compartilhe. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com aqueles que você ama, porque você pode ser o instrumento que Deus usa para despertar alguém, para salvar alguém, para preparar alguém para este momento mais importante. E escreva aqui nos comentários. Escreva Jesus, Maria, José, assisti-me na minha última agonia. Faça essa profissão de fé, esse ato de confiança, e você vai ver como isso vai fortalecer sua alma. Como vai te dar coragem, como vai te preparar. E se você ainda não está em estado de graça, se há pecados não confessados em sua vida, não espere nem mais um dia. Procure um sacerdote. Confesse-se. Limpe sua alma. Prepare-se. Porque Padre Pio está intercedendo por você agora mesmo no céu. Ele está pedindo a Deus que te dê força,
que te dê coragem, que te dê a graça da conversão verdadeira. E Deus está te oferecendo isso neste momento. Basta você abrir o coração. Basta você aceitar. Basta você dizer sim. O momento da morte é inevitável. Ninguém escapa. Nem santo, nem pecador, nem rico, nem pobre. Todos vamos passar por isso. Mas como você vai passar depende de como você está vivendo agora. Depende das escolhas que você está fazendo hoje. Depende de você aceitar ou rejeitar a graça que está sendo oferecida. Padre Pio já fez sua parte. Ele viveu, ele sofreu, ele ensinou, ele intercede. Agora é com você. A decisão é sua. O tempo é agora. E a eternidade está em jogo. Que você escolha sabiamente, que você escolha a vida, que você escolha o amor, e que quando chegar o seu momento, quando a morte bater à sua porta, você possa dizer como o Padre Pio disse: estou pronto, estou em paz, vou para casa. Amém.